Olá, sou Juliana Bis. Estamos lendo o livro Cultura da Honra, do autor Dani Silk, editora Xará. Capítulo 3. Governando a partir do céu. O governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 6 e 7. A mensagem deste capítulo é um ataque ao coração do acusador. Mas, primeiro, tenho de lhe fazer uma pequena advertência, porque vou escandalizar você por alguns instantes. Vou confundir todo o seu paradigma de justiça. Vou trazê-lo para fora, vou rir dele, vou fazer cócegas nele e depois vou chutá-lo escada abaixo, tudo bem? Você vai ter de correr atrás dele pelas escadas se quiser tê-lo de volta. Imagine isto. Seu filho que está na 5ª série vem até você e diz: aqui está o meu boletim. Você pega o boletim dele, abre-o e ali está um 0. Seu filho da 5ª série tirou um 0. O espírito de medo se manifesta em você, assim como aconteceria com o coração de todo pai ou mãe. Um aluno da 5ª série com um 0. Ele está condenado. Condenado é o fim. Não se pode tirar um 0 no ensino fundamental. Sem dúvida, com o medo apertando o seu coração, tudo em que você consegue pensar é: como posso controlar os resultados dessa criança na escola? Poderíamos achar isso acerca de qualquer bom pai ou mãe. Como você pode controlar seu filho para atingir o seu objetivo porque você o ama? Isso faz parte da lição de amor que a maioria de nós passamos para os nossos filhos. Aquilo que amamos, tentamos controlar. Eu gostaria de apresentar outra opção. Imagine o pai ou a mãe indo até a criança dizendo: não, um 0 na 5ª série. Temos um pioneiro. Você se adiantou aos acontecimentos. Eu sabia que isso ia acontecer com você. Só quero que você saiba que sua mãe e eu conversamos. Nós tomamos uma decisão e queremos que você saiba. Vamos amá-lo, apesar de quantos anos demore para que você seja aprovado na 5ª série. E filho, nós pensamos em mais uma coisa. Se você repetir apenas mais 2 anos, sua irmãzinha estará na sua turma com você. Você e ela poderão ir à festa de aniversário juntos, etc. Seu filho vai olhar para você nos olhos e dizer: anos? Eu não vou levar anos para ser aprovado na 5ª série. E para sua surpresa, o problema se instala no coração daquele que desde o início deveria ser o dono dele. A maneira como criamos nossos filhos quando eles cometem erros reflete muito claramente o que acreditamos sobre o fracasso humano, particularmente sobre o pecado. Muitos de nós pensamos que o pecado, os erros e o fracasso são mais poderosos que o amor de Deus por nós. Muitos de nós pensamos que o fracasso humano é aquela força poderosa que tenta nos vencer e que, portanto, precisamos manifestar um aparente poder sobre ela por intermédio da parceria com o espírito de medo. Mas quando os discípulos queriam invocar fogo sobre a multidão que foi desrespeitosa com Jesus, o mestre apenas sacudiu a cabeça. Vós não sabeis de que tipo de espírito sois. Além disso, 2 Timóteo 1,7 nos diz que não recebemos esse espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação ou domínio próprio. Note que não é um espírito de domínio dos outros. Quando temos medo do pecado dos outros, isso nos deixa loucos diante do pecado. Não somos nós mesmos. Não somos nós mesmos quando estamos lidando com os erros dos outros. Essa coisa estranha acontece conosco, e o resultado é que acabamos dando um nome negativo à criação de filhos e à liderança. Você sabe quantas pessoas estão fazendo aconselhamento por causa de relacionamentos danosos com a liderança? É uma experiência bastante familiar para nós ver líderes cooperarem com um plano demoníaco motivado pelo espírito de medo. Quando somos confrontados com os erros das pessoas, com algo que talvez não possamos controlar bem ali naquele instante, ficamos assustados e exercemos a nossa autoridade com o espírito errado. Então, projetamos em Deus a ideia de que Ele está com tanto medo do pecado quanto nós. Mas de que exatamente Deus está com medo, afinal? De nada. Exatamente, de nada. Ele não tem medo de nada porque o amor lança fora o medo. E Ele é amor. Ele é o amor. Se você não está sentindo amor quando Ele está presente, algo está errado, porque Ele é isto, amor.
Quando você está sentindo medo, isso não é Deus. Então temos de decidir algo. Que parceria vamos fazer quando estivermos na presença do pecado? Era isso que fazia Jesus parecer um gênio. Jesus podia entrar e sair da vida dos pecadores. Ele entrava em um bar com prostitutas e ladrões e dizia: Ei, pessoal, como vocês estão? Sabe, havia um rabino, um sacerdote e um pregador batista. E as pessoas o adoravam. Elas diziam: Não sei quem é esse cara, mas eu o amo, amo, amo. Mas os fariseus reagiam mais ou menos assim: Olha aqui, leproso. Toque esse sino quando se aproximar, porque você me assusta. Ui, uma mulher menstruada. Ui, pessoas mortas. Onde podemos nos esconder? Para onde podemos ir? Vamos entrar no templo. Não pingue seu suor sobre mim, nada de suor em mim. Jesus tinha o amor em cada poro, mas os fariseus nem sabiam do que ele se tratava. Assim, diante do pecado, os fariseus tinham medo, mas quando Jesus estava diante do pecado, ele era a solução, o remédio. Ele era poderoso. Não podemos ser punidos. Por intermédio da cruz, Jesus apresentou algo ao mundo que ainda não entendemos. Ele fez com que cada um de nós não pudesse ser punido. Não podemos ser punidos. Essa afirmação não é uma questão de pensamento positivo, embora provavelmente você já tenha ouvido isso ser pregado. É nossa teologia alcançar os perdidos. Entre no reino do céu, livre e purificado dos seus pecados. Declaramos isso de todos os púlpitos da terra. Mas o pecado não precisa ser punido, ele não precisa ser controlado. Ele não é uma força poderosa. O problema é que nós não cremos nisso. É fácil pregar sobre alguma coisa, difícil é vivê-la. Vamos considerar um pouco do que o apóstolo João tinha a dizer sobre como lidamos com o pecado após a cruz. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João mencionou algo sobre o que não falamos o suficiente. Pelo menos eu não tenho ouvido essa mensagem há muito tempo. Ele disse: temos um advogado em Jesus Cristo. Temos o melhor advogado da cidade. Vamos sair desta. Jesus está bem ali conosco em cada momento para ajudar a garantir a vitória. Ele venceu o pecado em nossas vidas. Depois de afirmar esse ponto de vista, João segue em frente e passa o restante do livro explicando que, por causa da cruz, a nossa vida não tem mais a ver com tentar pecar, mas com cumprir o mandamento que nos ordena amar. Mas só conseguiremos cumprir o mandamento de amar à medida que realmente entendermos o que a vitória que Jesus conquistou significa. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ora, esse versículo apresenta alguma coisa, mas você precisa saber o que significa a palavra propiciação, certo? Ela tem de significar alguma coisa para você. Você não pode simplesmente ler por alto e dizer, blá blá blá, seja lá o que for, deve ser algo velho. Propiciação é a palavra para reparação. Ele pagou o resgate. Isso quer dizer literalmente que Jesus satisfez a ira de Deus para com o pecado. A morte de Jesus na cruz satisfez a necessidade de Deus de punir o pecado no homem. Quando Jesus foi para a cruz e entregou sua vida como sacrifício perfeito, ele pôs fim a uma condição insaciável. Ele também apresentou uma realidade totalmente diferente, com base em um relacionamento totalmente distinto entre Deus e a humanidade. Ele removeu a necessidade de punição. Ele removeu o medo do nosso relacionamento com ele. Diz 1 João 4,18: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se quisermos conduzir as nossas comunidades ao avivamento e construir uma casa para a presença do amor, temos de saber como interagir uns com os outros de tal maneira que elimine a opção da punição, a necessidade de controlar as pessoas quando elas falharem. Quando estamos na presença do pecado e reagimos com medo e controle, isso nos faz parecer tolos. Seria bom aprendermos isso. Seria bom quebrar a nossa concordância com isso. Aqueles que pecam não precisam ser punidos. Temos de encontrar uma resposta para as vidas reais das pessoas que nos cercam, as vidas reais das pessoas que pastoreamos, as vidas reais das pessoas das comunidades em que vivemos. Uma resposta para o pecado que não inclua a punição. A bifurcação na estrada.
Creio que a principal coisa que nos ajudará a mudar a nossa reação ao pecado é adquirirmos uma compreensão mais profunda da nova aliança que Cristo estabeleceu para nós. O apóstolo Paulo era apaixonado por mostrar que temos a escolha de viver em dois tipos de relacionamentos diferentes com Deus. E quando não entendemos a natureza desses relacionamentos, isso gera problemas. Em Gálatas 3, Paulo pergunta aos Gálatas: quem os enfeitiçou? O que aconteceu com vocês? Quem enganou vocês? Quem permitiu que vocês alterassem completamente o seu sistema de crenças? Então ele diagnostica o problema. Vocês estão tentando praticar duas alianças. Vocês estão tentando viver em dois acampamentos. Em Gálatas 4, ele distingue a velha e a nova aliança, comparando-as aos dois descendentes de Abraão. Ismael, o filho da escrava Agar, representa a velha aliança, e Isaque, o filho de Sara, a mulher livre, representa a nova aliança. Em Gálatas 4,30, ele cita Gênesis. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Em outras palavras, as duas alianças não podem coexistir no mesmo lugar. Ou você é um escravo sobre a lei, ou você é um filho livre. Não há comunhão entre amor e o medo. Você não pode ter os dois. Você precisa escolher. Ele conclui identificando aqueles que abraçaram Cristo. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. O versículo seguinte, Gálatas 5:1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: tudo bem, vocês têm duas opções. Se quiserem, vocês podem viver uma vida protegendo seu relacionamento com as regras. Mas se vocês quiserem dedicar sua vida a preservar seu relacionamento com as regras, vocês estarão na velha aliança. O motivo pelo qual Paulo está tão preocupado é que essas duas alianças diferentes produzem resultados diferentes. Anteriormente, em sua carta, ele menciona que havia repreendido Pedro, que deveria saber o que era certo por tentar levar os crentes gentios a obedecerem às regras da velha aliança. E depois explica por que isso estava causando problemas. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não, porque se tornou a edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele está dizendo que quando começamos a obedecer às regras da velha aliança, nos permitimos ser definidos como aqueles para quem essa aliança foi dada, a saber, os pecadores. Quando nos definimos como pecadores, nós, por definição, merecemos ser julgados e punidos. Quando protegemos o nosso relacionamento com as regras, o resultado não pode ser nada a não ser punição. Não apenas isso, quando escolhemos essa aliança sabendo que Cristo já tratou com o problema do pecado e abriu o caminho para nós nos relacionarmos com o Pai como filhos e filhas, então estamos realmente dizendo que a morte de Cristo foi sem propósito e estamos nos abstendo da única coisa que pode nos salvar, a graça. Agora você pode ver por que Paulo estava tão irritado com Pedro. Infelizmente, o mesmo problema ainda precisa ser tratado em muitas das nossas igrejas. O declínio da unção do mestre acontece quando ele leva o ensino das regras e o torna supremo no ambiente, levando as pessoas a seguirem e a cultivarem um relacionamento com as regras em vez de um relacionamento com Cristo. Dizemos, ei, não se trata de religião, mas de um relacionamento. Promovemos essa ideia em adesivos para carros e camisetas. Mas veja como a maioria dos ambientes eclesiásticos reage quando alguém quebra as regras. Todas as reações se voltam a pastorear a pessoa de volta a um relacionamento correto com as regras. A punição é a ferramenta por excelência para restaurar uma pessoa a um relacionamento correto com a cultura das regras.
O problema é que em Cristo não recebemos de fato um relacionamento com as regras, mas um relacionamento com o Espírito, um relacionamento de coração para coração, um relacionamento que pratica o amor. Em Romanos 7, Paulo fala sobre duas leis, a lei do pecado e a lei da vida em Cristo, e declara que a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte, da lei do relacionamento com as regras. Mas esse não é o relacionamento ou a realidade para muitas pessoas. A maioria das pessoas tem um relacionamento com as regras, por isso o comportamento delas é motivado pelo medo da punição e não pelo amor. Vou lhe dar um simples exemplo. Você está dirigindo pela estrada, todos estão seguindo o fluxo do trânsito, exceto um sujeito que está se desviando para lá e para cá. Esse sujeito está indo um pouco mais rápido que o fluxo do trânsito. Quando você se dá conta, há um carro de polícia rodoviária vindo pela via de acesso. Lá está ele. Todos estão extremamente cientes de que o carro de polícia está bem ali. Ah, meu Deus, há um policial ali. Vou me atrasar. Não calculei isso quando programei meu tempo de viagem. O que vou fazer? É como tubarão na água. Tudo bem, pessoal. Quem ele vai pegar? E todos aceleram, certo? Não. Geralmente não. Todos diminuem a velocidade. Vou ficar atrás dele. Vou desacelerar. Vamos todos ficar atrás dele. Por quê? Todos querem proteger seu relacionamento com as regras e evitar a punição. Quando o policial encosta o carro e detém o sujeito ou sai da estrada, todos voltam a fluir com o trânsito. É claro que todos sabem que as leis de trânsito são boas e devem ser respeitadas. Do mesmo modo, Paulo explica que a lei de Deus é boa no sentido de que ela revelou o poder do pecado em sua vida e a necessidade de redenção. Esse foi o propósito da velha aliança. Entretanto, a lei em si não pode trazer essa salvação. Somente na morte de Cristo podemos morrer para o pecado e ser livres para viver de acordo com uma lei diferente. Paulo disse: porque no tocante ao meu homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele continua dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo como nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, aquela que morreu com Cristo, da lei do pecado. No capítulo anterior, ele nos dá uma chave para nos conduzirmos a andar na realidade que nos tira da velha aliança e nos leva para a nova. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra considerar significa considerar a evidência e fazer um julgamento. O veredito de Deus sobre todo crente é que estamos mortos para o pecado em Cristo. Paulo explica que a lei era apenas para os pecadores. Considerando que estamos mortos para o pecado em Cristo, fomos libertos de uma vida destinada a proteger uma relação com as regras. Romanos 8:1 nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam de acordo com o Espírito e não de acordo com a carne. A nossa experiência de vida sem condenação acontece de acordo com a maneira como andamos. Não passamos por condenação quando andamos, não de acordo com o relacionamento com as regras, mas de acordo com o relacionamento de amor. Não poder ser punido é o resultado de andar, através da fé e da graça, em um relacionamento com o Espírito. Tudo tem a ver com a minha conexão de coração para coração, com a minha união, com a minha atenção a um relacionamento com Cristo. À medida que andamos no Espírito, a pergunta que devemos fazer constantemente é: como minha vida está afetando o nosso relacionamento? Manter a lei da vida em Cristo significa que eu me administro a fim de preservar e proteger a minha relação com o coração dele. Não se trata de viver para me proteger do castigador quando quebro as regras. Muitos de nós acreditamos que quando Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, ele queria dizer: se vocês me amam, vocês me deixarão controlá-los. Se eu ainda tiver uma mentalidade formada a partir da lei do pecado e da morte, ouço Jesus dizer: mantenha o seu relacionamento com as minhas regras. Uma perspectiva do Antigo Testamento faz com que João 14:15 soe como uma outra tentativa de Deus de nos controlar. Se você me ama, obedecerá aos meus mandamentos. O problema é, logicamente, que não existe uma lista de mandamentos de Jesus. Podemos tentar criar uma no esforço de proteger o nosso relacionamento com as regras dele. Mas esse não é o ponto desse versículo. Jesus não está querendo apresentar o novo Antigo Testamento àqueles que ele morreu para libertar.
Mas quando ouvimos essa ordem, com a nossa mentalidade da lei de Cristo, na verdade nós ouvimos: se você me ama, esse amor irá se refletir na maneira como você trata as coisas que eu lhe disse que são importantes para mim. A forma como você se comporta no nosso relacionamento será uma indicação clara para mim do seu amor. O que você vai fazer? Não quero controlá-lo e não tenho controle sobre você. Foi por isso que eu lhe dei o espírito de domínio próprio. É a sua atenção com o nosso relacionamento a fim de criar e manter a intimidade que manifesta a lei da vida em Cristo. Intimidade é como você aprende o que é importante para mim, e se você me ama, você ajustará o seu comportamento para proteger o meu coração. No Sermão do Monte, Jesus faz algumas declarações que se parecem terrivelmente com uma visão mais rígida das velhas regras. Na verdade, o tipo de comportamento que ele descreveu é impossível para qualquer pecador. Mas Jesus não estava dando aquelas ordens a pecadores. Ele as estava dando aos filhos e filhas da nova aliança, que teriam acesso a uma natureza inteiramente nova e uma graça sobrenatural. Ele estava simplesmente descrevendo como essas novas pessoas se comportariam. Lembre-se de que a velha aliança era uma aliança externa, um sistema de controles destinados a manter os pecadores na linha. Mas a nova aliança é uma aliança interna para filhos e filhas a quem, por causa da sua nova natureza, pode ser confiada a responsabilidade de se governarem e que têm acesso ao poder do domínio próprio por intermédio do Espírito Santo. O comportamento que Jesus descreve é a evidência do poder superior que os filhos e filhas da nova aliança têm para andar em justiça. É lógico que enfrentamos desafios ao aprender a andar no Espírito, mas esses não são os nossos desafios que enfrentamos quando estamos querendo cumprir as regras. Eles são os desafios de morrer para nós mesmos e de exercer o nosso domínio próprio para permanecermos ligados ao fluir da graça de Deus, que nos capacita a viver vidas livres do pecado. Assim, de certa forma, essa lei de Cristo é muito mais difícil do que simplesmente seguir o fluxo do trânsito. Mas as recompensas são infinitas porque é aí que entra o reino. A lei que governa o reino é a lei de Cristo, a lei do amor e não a lei do cumprimento de regras. Quando nos alinhamos com o amor, o reino do amor se manifesta em nossas vidas. O ponto que Paulo procura provar é: se vocês não têm amor, se vocês não têm isso, vocês não têm nada. Não existe vida nas regras. Você pode ser excepcionalmente obediente às regras, mas não manifestar a vida do reino porque não há vida nas regras. Se você acha que tem um relacionamento com Jesus e o amor não está se mostrando nos seus relacionamentos com as pessoas, então não sei o que você tem. Se você não pode cultivar relacionamentos de coração para coração e praticar intimidade com as pessoas, adivinhe quem está seguindo quem? Se você não conhece a Deus, ele se parecerá muito com você. Você o inventará e você será uma estrela do rock nesse relacionamento. Quando não sabemos quem Deus é, isso acontece porque não conhecemos o seu amor, nem sabemos como seu amor funciona. Então ficamos assustados e o transformamos, em ao nosso relacionamento com ele, em algo que já conhecemos. E adivinhe o que vamos ensinar aos nossos filhos? Vamos ensinar aos nossos filhos o que já sabemos. Não vamos ensinar aos nossos filhos um relacionamento de ligação de coração para coração. Não vamos ensinar intimidade aos nossos filhos. Não vamos ensiná-los a administrar a metade deles de nós se vivemos a vida de um relacionamento de cumprir regras. Você sabe o quanto é desanimador ter um relacionamento com as regras? Pergunte ao seu filho adolescente. Ele lhe mostrará. A verdade é que damos a todos os que fazem parte do nosso círculo de influência o que conhecemos. E isso contribui para o desenvolvimento de uma cultura de relacionamento que é guiada por regras ou guiada pelo amor. E só uma cultura promove a honra, porque apenas ela reconhece com exatidão a plenitude da identidade que Deus nos deu. Não existe cultura de honra sem uma convicção forte de que somos filhos e filhas livres da nova aliança, e não escravos da velha. Precisamos fazer o que for preciso para abraçar corajosamente essa verdade de quem somos, andar nela e passar a conhecê-la como a nossa realidade. Só então poderemos criar e transmitir vida, amor e liberdade, o reino aos que nos cercam. Sempre transmitimos o que conhecemos e o que temos. Se tudo o que conhecemos é medo e controle, é isso que continuamos vendo no nosso ambiente. Então precisamos corrigir as nossas convicções essenciais sobre nós mesmos, o pecado e a obra da cruz. Geração após geração, as pessoas da igreja têm vivido a vida tentando proteger um relacionamento com um livro de regras. Você pode até dizer que não é assim, mas o que acontece quando alguém quebra as regras?
Esse é o termômetro. O que acontece quando alguém transgride o que você está vivendo para proteger? É nesse momento que essa cultura vai se manifestar. Esse é o seu teste. O que acontece quando o Joãozinho traz um 0 para casa no boletim? Sua reação é a evidência de quanto as regras são importantes para você. Quando entramos em pânico diante do pecado, isso é a evidência do quanto as regras são importantes para nós. Eu diria que temos evidência suficiente para garantir que as regras são extremamente importantes em grande parte da cultura da igreja. É hora de olharmos para essa evidência e admitirmos que as nossas reações temerosas contradizem diretamente a mensagem de Cristo que pregamos. A Bíblia é clara ao dizer que temos duas opções. Podemos escolher proteger as regras e criar uma cultura religiosa, ou proteger os nossos relacionamentos e criar uma cultura de amor. É só uma dessas opções representa a aliança que Cristo morreu para fazer conosco.